Salmo de número 119, a partir do versículo de número 33, nós continuamos a nossa série de sermões, observando um distintivo cristão muito específico, extremamente peculiar, extremamente necessário para nós nos distinguirmos como cristãos. Com o tema da nossa série, Novas Criaturas Amam a Lei de Deus. Essa é uma exposição do Salmo de número 119, à luz da revelação que nós temos da nova aliança em Cristo Jesus. Nós olhamos para o Salmo 119, encontrando características aqui de uma nova criatura, de alguém que passou pela transformação em Cristo Jesus. Essa é a mensagem número 5, então nós estamos aí na quinta porção, são 22, observando as 22 letras do alfabeto hebraico. Por que nós estamos estudando essa série e também a série sobre os filhos do reino? Não é difícil perceber, meus irmãos, que nós vivemos num mundo completamente diluído. Cada vez mais esse mundo diluído, às vezes como conta-gotas, adentra na igreja do Senhor e muitas vezes passa a inundar a igreja do Senhor, onde muitos abraçam a fé cristã por causa de algumas ambições, muitas vezes ambições de notoriedade, por exemplo. Outros, por diversos tipos de anseios e expectativas que são, na verdade, massivamente mundanos e egoístas. Então, quando nós observamos essa realidade que nos circunda, até mesmo experimentada por nós em alguns momentos da nossa expressão de fé, deveria ser não somente natural, como também um imperativo para nós, uma urgência para nós fazermos periodicamente, constantemente, reflexões como essas, que destacassem, detalhassem e descrevessem as marcas distintivas de um cristão, as marcas distintivas de uma nova criatura. E não é apenas para nós purificarmos e guardarmos a igreja do Senhor, mas é para nós olharmos para nós mesmos, para abrir os nossos próprios olhos quanto à fé que nós professamos. Nós professamos uma fé, muitas vezes, misturada com uma gama gigantesca de ensinos, com vídeos que nós assistimos nas mídias sociais, com livros que nós lemos sem critério, com reflexões experienciais que nós temos sem um embasamento, sem a fundamentação da palavra de Deus, cheia de achismos, né? Então, quando nós nos consideramos cristãos, o que nós encontramos para nós validarmos a nossa profissão de fé? O que nós encontramos em nossa vida, em nossos argumentos, para nos considerarmos cristãos? Por que nós nos consideramos cristãos? Por causa de algumas regras morais que nos distinguem daqueles que são mais depravados, mais injustos, mais sujos, ou por causa da nossa agenda? Quarta-feira é sagrado. Os sábados que tem programação também é sagrado. O dia do Senhor nós não mexemos. Por causa do medo da ira de Deus, do inferno, por causa da paz que nós sentimos com as palavras que recebemos. É tão confortável, é tão consolador ouvir palavras de paz, de amor, de esperança. Nós transformamos a palavra de Deus como ansiolítico, né? Tão bom, tão agradável ouvir as palavras do Mestre. Lembra das multidões que também o seguiam, mas não professaram verdadeiramente a fé naquele de quem saía palavras de vida. Ou por causa da tradição, por causa da família, por causa da comodidade. Por que nós nos consideramos cristãos? Eu não estou dizendo, meus irmãos, que essas coisas aqui são ruins a rigor, que são negativas a rigor. Esse não é meu ponto. Mas isso não nos distingue
como cristãos. O Senhor Jesus não veio ao mundo, sofreu, vivendo uma vida perfeita e morreu para nos fazermos melhores. O melhor não é suficiente. Ser bom não é suficiente. Para o reino, que um dia será completamente implantado aqui, o suficiente é ser novo, é ser transformado, é ser uma nova criatura. Então, quais argumentos nós temos quando nós abrimos os nossos corações? Digamos que você agora tem uma mesa diante de você, você tira o coração do seu peito, coloca diante dessa mesa, abre o seu coração e vê no seu coração quais argumentos são validadores da sua fé. Porque você pode se considerar um cristão. Olhando para o seu coração, quais as ambições do seu coração? Quais os desejos que o faz levantar todos os dias, trabalhar todos os dias, abrir os olhos contentemente todos os dias, estudar, galgar uma profissão, buscar algum ponto de ser bem-sucedido em alguma área que você faça, desde o trabalho, como o cuidado do lar, a nutrição e o cuidado dos filhos, o cuidado com o cônjuge. O que faz você abrir os seus olhos com esperança, com alegria no rosto, todos os dias? Qual a maior ambição do seu coração? Brevemente, considerando esses pontos, nós podemos entender o porquê, então, é necessário, periodicamente, uma série como essa. Pautando, detalhando, expondo distintivos que são peculiares daqueles que nasceram em Cristo Jesus. Ninguém mais tem esses distintivos. Somente aqueles em quem o Senhor Jesus colocou um coração novo. Somente aqueles. Somente aqueles em quem a criação continua a ser executada depois do Éden. Nós somos obras, nós somos criaturas, nós somos feituras de Deus, feitos em Cristo Jesus. Então, meu ponto é que nós precisamos inquirir o nosso coração. Nós precisamos olhar para o nosso coração e inquiri-lo e colocá-lo diante da parede e questioná-lo por que ele se considera uma nova criatura. Por que ele se considera um cristão? O que nós encontramos no nosso coração quando nós professamos, então, ser cristãos? Alguém disse, não me lembro quem ou quando, ele disse o seguinte: consagração é a resolução que não tem medo de sacrifício. Eu vivo como vivo porque eu olho para um alvo. Sacrifico cada fôlego da minha vida, renuncio cada prazer dessa terra porque eu olho para um alvo. David Livingstone foi um missionário inglês do final do século XIX. Ele disse o seguinte: não darei nenhum valor a qualquer coisa que eu tenha ou venha possuir, a não ser que tenha valor para o reino de Cristo. Eu não sei se vocês já pararam para se perguntar algumas vezes, eu já fiz isso e já mencionei isso para vocês algumas vezes, por que existem pessoas que são tão dedicadas ao Senhor Jesus? Não estou falando de pastores, não estou falando de missionários, não estou falando de evangelistas, não estou falando desses. Estou dizendo de pessoas que mesmo ao nosso redor, mesmo trabalhando em empregos comuns, estudando os seus cursos comuns, cuidando do seu lar, mas existem pessoas que se destacam de forma tão profunda, tão ampla, a vida piedosa e sacrificial para Cristo. E essas pessoas, elas são completamente destacadas de uma multidão de crentes professos. Por que existem pessoas assim e uma grande maioria que não se encaixa nessa realidade? Será que isso não aponta, então, as ambições do nosso coração? Será que isso não aponta para os desejos que nos fazem levantar todos os dias, buscar o pão de cada dia?
Interessante como essas palavras desse missionário inglês captura as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, versículo 8, quando ele diz: sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. É interessante ele ressaltar esse ponto, né, do conhecimento de Cristo Jesus. Parece que quanto mais o conhece, mais deseja morrer para si e viver para ele. Quanto mais o entende, quanto mais o conhecimento toma o seu coração, mais ele deseja viver para Cristo. E tudo, como ele continua, se parece refúgio, esterco, excremento, diante do valor e do brilho que há em Cristo Jesus. Indubitavelmente, nós podemos considerar qual é a ambição de Paulo e qual é a ambição de David Livingstone e qual é a ambição desse personagem que eu mencionei a sua citação agora. Então, vejam, meus irmãos, como é tudo preto no branco. Não existe dificuldades, na verdade. Quando nós lutamos para tomar uma decisão, quando nós lutamos para fazer uma renúncia, isso já mostra para nós como existe uma luta no nosso coração entre ambições. É claro, existem decisões que precisam ser tomadas, e essas decisões elas são muito claras, nós sabemos qual decisão nós precisamos tomar, qual direção nós precisamos seguir, nós sabemos. Nós não sentimos essa decisão, nós não experienciamos essa decisão, mas nós sabemos. Mas nós demoramos tanto a tomar tais decisões. Nós gastamos tempo, dando tempo para gerar tantas consequências destrutivas para a nossa fé, para o nosso testemunho e para o testemunho de Cristo Jesus. Será que isso não mostra uma rivalidade? Será que isso não mostra que o nosso coração tem dois senhores? Mas é tudo preto no branco. Nós lemos a palavra de Deus, nós vemos uma verdade absoluta. Nós não vemos ensinos cinzentos. Nós ficamos dentro da palavra de Deus e nós vemos a luz. Nós não vemos uma negridão. Nós vemos a luz. É mais claro do que o sol. O problema é que muitas vezes nós fazemos racionalizações. Tem as vírgulas, tem os mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Nós fazemos isso, né? Porque talvez assim, o nosso pecado, as nossas ambições, pareçam mais limpinhas, né? Assépticas. Os irmãos já observaram? Tem algumas passagens das Escrituras que nos encontra de acordo com a realidade do nosso coração, de acordo com o momento do nosso coração, nos captura de uma forma mais especial. Nós passamos por essa experiência constantemente. Às vezes nós passamos pelas Sagradas Escrituras e nós lemos a Bíblia toda anualmente, mas de repente nós passamos por um texto que nós já visitamos diversas vezes, mas aquele texto nos captura de uma forma arrebatadora. Os irmãos já prestaram atenção como o Senhor Jesus usa as criancinhas para ensinar os seus discípulos e a nós? Abre em Marcos capítulo 10. Essa passagem está nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Marcos e Lucas captura o instrumento de comparação que ele usa para nos ensinar. Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 13, diz o seguinte, olha como é interessante. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que os tocasse, que o Senhor tocasse nelas. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Jesus ficou irado aqui. Jesus indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, não coloque obstáculos diante deles, porque dos tais é o reino dos céus. E aí, a expressão que ele usa aqui, em verdade vos digo, é a ideia de
de que essa é uma verdade impossível de não ser considerada. É uma ênfase que ele dá. Ele diz, quem não receber o reino de Deus, e aqui é um instrumento de comparação. Por isso que não dá para usar esse texto para dizer que toda criança é salva e que nós devemos batizar a criança. Como? Isso se chama uma símile. É um instrumento de comparação. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-os nos braços e impondo-lhes as mãos, os abençoava. Por que o Senhor Jesus usa uma criança ou crianças para instruir adultos? Os irmãos já perceberam que, a rigor, é muito fácil lidar com crianças? É muito simples lidar com criança. Na criança existem ainda compartimentos que são sombrios dos seus corações, mas que ainda não foram evidenciados pelo mundo. É o que nós chamamos de uma certa ingenuidade. Nós vemos isso nas crianças. Nós vemos uma singeleza de coração. Nós vemos a falta de malícia. Nós brigamos com a criança e com alguns minutos ela vem nos dar um abraço. Se ela estiver se comportando de forma indevida, você dá um carão e ela para. Ela reconhece a autoridade. Será que não são essas realidades, esses aspectos que o Senhor quer ressaltar ao olhar para os pequeninos e nos instruir? Porque nós somos tão complexos. Cheio de mas, porém, contudo, entretanto, nós racionalizamos tudo, especialmente as ambições egoístas do nosso coração. O ponto aqui é o seguinte, meus irmãos, para novas criaturas, apenas o que o Senhor deseja é o que importa. Simples assim. Nós vivemos no mundo, nós vivemos num reino que colocará diante dos nossos olhos, ao redor do nosso coração, inúmeras oportunidades para nós não identificarmos como simples o fato de vivermos a fé cristã. O Salmo de número 119, de forma muito simples, mas extremamente ampla, extremamente profunda, mostra como é impossível, por exemplo, dissociar a lei de Deus de uma vida justa. Não existe vida justa sem a observância da lei de Deus. Não existe uma vida justa sem olhar para a palavra de Deus e pautar os nossos caminhos, as nossas decisões, a nossa vida segundo essa palavra. O justo, meus irmãos, não somente desejará a Deus, ele desejará amar a palavra de Deus. E esse é um ponto interessante dessa porção que nós estudaremos hoje. Salmo 119, versículo 33 ao 40. A maior ambição do seu coração é viver para a palavra de Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje. A maior ambição do seu coração, seu quem? Da nova criatura, é viver para a palavra de Deus. E aqui é um aspecto interessante dessa porção, porque não é simplesmente viver segundo a palavra de Deus. Não é simplesmente viver conforme a palavra de Deus, é viver desejando-a. É viver amando-a. Porque se isso acontecer, ele então viverá segundo ela. Essa palavra tem que capturar o seu coração para que essa palavra possa conduzir a sua vida. O problema é que nesse mar tão raso da fé cristã hoje em dia, as pessoas sequer amam ler a palavra de Deus. Leem muitos livros, muitas vezes estudam cursos complexos, com a carga de leitura absurda, mas ler a palavra de Deus fica relegada a um cantinho da nossa espiritualidade. Talvez porque ser intelectual é melhor do que ser piedoso. Talvez porque dormir cause mais deleite do que ler a palavra de Deus. Talvez porque trabalhar cause mais deleite do que ler a palavra de Deus. Talvez porque ficar pendurado aí nos Netflix da vida, nos Prime Video da vida, no YouTube, cause mais deleite.
do que ler a palavra de Deus. Mas olha como é interessante, talvez isso possa ser um distintivo de que você não é uma nova criatura. Porque uma nova criatura só encontra prazer sem comparação, sem rivais. Não existe ninguém nesse nível de prazer para a nova criatura do que a palavra de Deus. Ninguém. O seu maior deleite, a sua maior ambição é viver para Deus. E esse é o destaque dessa porção aqui. Não é que ele quer viver segundo a palavra. Ele quer que o seu coração seja inclinado, voltado para a palavra. Ele quer sentir anseio pela palavra. Eu preciso lê-la. Porque amanhã virá mais um dia de cão. Eu preciso testemunhar do meu Senhor. Então eu preciso lê-la para saber quais decisões tomar. Qual roupa vestir, qual palavras usar, qual comportamento ter. Eu preciso lê-la. Dizem que Martinho Lutero, quando tinha no seu dia seguinte programações mais difíceis de serem vivenciadas, discussões mais acirradas, era o dia em que ele orava mais anterior e o que meditava mais. Porque a nova criatura entende que ela não é suficiente. Viver a vida nova criatura é viver uma vida de humilhação, constantemente. E quanto mais ela se humilha, mais ela encontra deleite na fraqueza que há nela. Não é assim que Paulo diz? Não é? E aí ela entende, como então? Na fraqueza eu sou forte. Como? Porque a força que vem de nós mesmos nos deixa fracos. Essa é a verdade. Mas a força que há em Cristo, a força que há em Cristo é capaz de, das cinzas e do pó, levantar vida. Foi assim com você, não foi? Foi assim comigo também. Meus irmãos, e essa não é uma conclusão muito complexa de se fazer, pelo menos para a nova criatura, simplesmente porque ela só vive por causa da palavra. Foi a palavra que alcançou o seu coração, foi a palavra que venceu a sua surdez, foi a palavra que venceu a sua cegueira, foi a palavra que destruiu o seu coração, entrou e mudou tudo. Foi a palavra que fez isso. Então, não há desejo maior para a nova criatura do que a palavra. Ele deseja a palavra. E o interessante aqui é que, embora o termo coração só apareça 2 vezes nessa porção, do versículo 33 ao 40, em cada verso há menções de alguns aspectos, por exemplo, afetivos do ser. Alguns aspectos que mostram o coração aqui. Qual é o ponto? Não existe vida que agrada a Deus se não for chancelada, validada pelo próprio Deus, evidentemente por meio da sua palavra. Né? Nós vamos ver 3 pontos. Aqui nós vemos cada versículo nós vemos uma súplica. São petições que ele faz. Nós vamos ver 3 porções de súplica aqui. Do versículo 33 ao versículo 35, nós vemos uma súplica por instrução ao seu coração. Do versículo 36 ao versículo 37, nós vemos uma súplica por compromisso ao seu coração. E do versículo 38 ao versículo 40, nós vemos uma súplica por confirmação das promessas de Deus ao seu coração. Então, instrução, compromisso e confirmação. Nós vamos essas 3 porções. Primeiro ponto aqui. A nova criatura, ela suplica ao Senhor por instrução, para que o Senhor instrua o seu coração para a palavra. Eu queria destacar esse aspecto, mais uma vez, porque não é que ele suplica ao Senhor que ministre ao seu coração, que instrua o seu coração segundo a palavra. Não. Ele suplica ao Senhor para que instrua o seu coração para a palavra.
É para que o seu coração deseje a palavra. Para que o seu coração aprenda que ele precisa da palavra. Que ele necessita da palavra. E aqui, cada versículo nós encontramos inúmeros imperativos. É aquele imperativo divino que eu fiz menção aos irmãos várias vezes aqui. É aquele imperativo que mostra um profundo desejo, que parece para nós, aos olhos nus, que o salmista está mandando em Deus. Mas é um profundo clamor, é o grande desejo, um profundo desejo do seu coração, é o desejo de vida que ele tem, que seja do agrado do Senhor fazer isso que ele está clamando. Por isso, então, a posição do salmista aqui é de duas formas: humildade e dependência. Ele sabe que ele não pode conduzir o seu coração para os caminhos corretos. Os caminhos corretos é a palavra de Deus. Ele sabe que ele não pode conduzir. Ele sabe que ele não tem um entendimento suficiente para instruir o seu coração segundo a vontade de Deus. Então, humildemente, suspeitando de si mesmo, evidentemente, ele clama ao Senhor por profunda dependência. Olha o versículo de número 33, quando ele diz: ensina-me, Senhor, ou instrui-me, Senhor, né? O caminho dos teus decretos, e os guardarei. Olha o que ele está pedindo, Senhor. Então, embora a palavra aqui, coração, não apareça, nós vemos aspectos aqui em que ele mostra o coração dele. Quando ele diz assim, ensina-me, ele está pedindo ao Senhor para mostrar a ele o caminho dos seus decretos, o caminho pelo qual ele encontrará os decretos do Senhor, a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. Quando isso acontecer, quando o Senhor mostrar a ele o caminho dos seus decretos, então ele fará algo, que é a segunda parte do verso. Ele diz, e os seguirei, ou seja, e os guardarei, e os protegerei. A ideia aqui é de que quando isso acontecer, quando o Senhor instruir o seu coração, quando o Senhor instruir a sua mente, o caminho dos seus decretos, ele achará um tesouro. E então ele guardará até o fim. Ele precisa chegar lá. Quando ele chegar lá, a consequência disso, o resultado disso, é que ele guardará o seu prêmio. Olha como é interessante. Porque o prêmio aqui é que o seu coração ache os caminhos de Deus. E é interessante porque claramente é um crente aqui que está escrevendo, né? É como se o salmista dissesse assim, ó, esse é o meu desejo. Mostra-me, ensina-me e não sairei dele. Valorizarei e guardarei como tesouro. O interessante é que, segundo essa perspectiva aqui do salmista, o seu maior prêmio, a sua maior recompensa, que mostra a sua ambição, a sua maior ambição é obedecer, é guardar a lei do Senhor. E o verso seguinte mantém o mesmo tom, que o Senhor faça o seu coração, né, a sua mente, compreender para guardar. E aí ele deixa mais claro aqui o que ele quer dizer no versículo 34, quando ele diz, dá-me, que é mais um mandamento, dá-me entendimento e guardarei. Olha como é interessante. Dá-me entendimento e guardarei. Essa palavra guardarei é a mesma palavra do versículo anterior, seguirei. Ou seja, eu seguirei, eu protegerei, né? Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Então ele diz como a guardará, se ele compreender de todo o coração a cumprir. Ou seja, não há como dedicar todo o coração a algo se nós não compreendemos. Nós podemos seguir por tradição, nós podemos seguir por comodidade, nós podemos seguir porque os nossos familiares seguem, né? Eu nasci na igreja e não sei nem quando me converti, eu nasci lá e essa é a minha vida. Eu nunca vi um marco de transformação, né? Eu vou à igreja, né? E eu sei que isso é o certo. Isso é o certo a fazer.
Então existe um temor aqui do salmista, porque ele sabe que nós vivemos num mundo doutrinador. Um mundo que nos ensina, um mundo que também nos instrui, um mundo que também nos mostra um caminho. O que ele está clamando aqui, nós vamos ver isso no decorrer do Salmo, é que existe um profundo temor em que o seu coração seja capturado por algo que não seja a palavra de Deus. Porque ele sabe que tem esse risco. Mostra-me por que eu preciso dos teus caminhos. Faz-me o meu coração entender, para que cada compartimento dele... Na fé cristã, em muitas tradições, existe uma realidade em que existem assuntos que ninguém fala, existem temas que ninguém aborda, existem dúvidas que nunca são tiradas porque parece que são espinhosas, ou então são dúvidas muito ofensivas, que quando colocadas diante de alguém ou sobre a mesa, agride. Por que você está duvidando disso? Por que você está questionando isso? Quando você pensar sobre isso, lembra de Tomé. O Senhor Jesus fez questão de responder às indagações de Tomé. Respondeu. Ele foi exortado, mas ele respondeu. E ele foi o primeiro a proclamar o senhorio de Cristo. Deus meu, Senhor meu. Por quê? Porque as suas dúvidas, os seus questionamentos, deixa-me tocar, senão não creio. Deixa-me ver, senão não creio. Existiam compartimentos no seu coração que precisavam ser preenchidos. E para preencher esse compartimento, dúvidas precisavam ser retiradas. Por isso que ele clama por instrução. Instrui-me, instrui-me, dá-me entendimento. É evidente que ele já conhece a palavra de Deus, é evidente que ele já conhece porções e porções da vontade de Deus, tanto que ele escreve o maior salmo que nós temos. Mas ele sabe do perigo. E isso, meus irmãos, claramente mostra a grande falha da cristandade atual. Nós vemos um mar de cristãos que não tem testemunho de cristão, que não tem postura de cristão, que não tem vida de cristão, igrejas cujo culto em nada se parece com uma igreja cristã, pessoas que são levadas pelo vento, pessoas que oram, caem, ora se levantam, oram, caem, ora se levantam, pessoas que maltratam seus cônjuges, maltratam seus filhos, mulheres insubmissas, homens que não são líderes, filhos que são rebeldes. Por quê? Porque os pastores e as igrejas parecem que estão preocupadas a entreter e não a ensinar a palavra de Deus. Vamos fazer eventos, vamos fazer conferências, vamos fazer acampamentos, vamos fazer para ver se atrai. Porque existe muita balada por aí, existe muita movimentação por aí. Então, a vida cristã não pode ser uma vida simples no mundo tumultuado. A igreja tem que ser tumultuada também para atrair pessoas. E aí fazem. Só que evento, já diz o nome, né? Evento. Passa. Não sustenta ninguém. Dá-me entendimento. Elas não sabem que é por causa disso. Evidentemente que elas não sabem. Elas não conseguem nem atingir esse tipo de raciocínio. Nem sequer isso elas conseguem. Elas passam por porções como essa das Sagradas Escrituras e não vê a riqueza, a beleza e o temor que há nessas palavras. Passam direto. Eu vou ler logo porque são 172 versículos, né? 176. Versículo no Salmo 119. Eu tenho que ler logo. Porque, olha, no dia da minha leitura anual caiu o Salmo 119. 76? Eu tenho que ler logo. Né? Não vê. Mas por quê? Porque não há entendimento. Cultos experienciais, emocionais, sem instrução da palavra. Mas, meus irmãos, o salmista aqui, ele suplica ao Senhor para que o seu coração compreenda a necessidade que ele tem da riqueza da palavra que o deu vida.
Não há vida sem essa palavra. Ele precisa respirar. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim muitas vezes. Eu acho que agora, esses dias, eu estou me sentindo um pouquinho assim. Quando falta o oxigênio da palavra. Demora a vir. Tento respirar, demora. Aí o coração começa a temer. Porque o coração da nova criatura não pode ficar sem esse oxigênio, não. Se ficar é morte. Não pode. Não pode. Precisa buscar para que ele viva. Para a nova criatura, esse oxigênio se chama deleite, se chama prazer, se chama ambição, se chama vida. Parafraseando aí Will Smith, a procura da felicidade. Essa parte da minha vida chama-se felicidade. Não existe nenhum momento em que a nova criatura possa dizer tais palavras, senão quando ela está no centro da vontade de Deus. E essa não é uma expressão experiencial, não. É extremamente racional e clara, absoluta. É olhando para a palavra e dizer assim, estou aqui, Deus. Estou aqui. O versículo 35, quando ele diz, guia-me pela vereda dos teus mandamentos. Observe a sequência, meus irmãos. Instrui-me, dá entendimento e então guia-me pela vereda. Vereda é a mesma palavra de caminhos, né? Dos teus mandamentos, pois nele me comprazo. Leva-me. Quantas coisas tentam tirar o nosso prazer de Deus? Quantas coisas, inúmeras. Nós poderíamos citar várias aqui. Quantas coisas hoje, somente hoje, tentaram conquistar o seu coração? Quantas? Quantas vezes você está cansado para orar, para fazer um culto doméstico, para fazer o devocional, mas não está cansado para assistir um filme, olhar a rede social ou simplesmente se deitar e ficar pensando besteira? Quantas vezes? Por quê? Porque o nosso prazer está nessas coisas. Então existe uma luta aqui. Porque, embora o meu prazer esteja na lei de Deus, e se nós somos novas criaturas, o nosso prazer está na lei de Deus. É claro isso, é evidente. Mas existem momentos em que isso fraqueja. E então nós clamamos. E o que é muito interessante aqui, meus irmãos, é que o salmista, em suma, né, resumindo, ele está suplicando ao Senhor por simplesmente entendimento, compreensão do quanto a palavra de Deus deve ser desejável para ele e nada mais. É simplesmente isso. Isso faz-me entender, instrui-me, ensina-me, faz-me entender que eu preciso dela. Sabe, nós estamos numa tradição de crentes que nós precisamos brigar para o crente ler a Bíblia. Não é? Brigar para ler a Bíblia. Poxa, mas não leu a Bíblia? Faz quanto tempo que não lê a Bíblia? Rapaz, uma semana. Aí ele começa a capengar espiritualmente. Ora, é evidente que está capengando. As pessoas que têm uma vida moral mais equilibrada, segundo o mundo, disfarçam melhor. Ele usa muito produtos da Avon, da Natura, né? Na LR Cosméticos, compra lá. Muitos produtos para disfarçar a sua podridão. Mas é um sepulcro caiado ou borrifado de perfume. Se chegar um pouquinho perto, dá para sentir a caatinga. Só um pouquinho. Nem os produtos da LR Cosméticos conseguem vencer essa caatinga de tão podre que é. É como se o salmista dissesse assim, ó, eu vejo que o meu coração ainda não é. Então ensina o meu coração a ser completamente teu.
como se ele dissesse isso. Não é. Mas ensina-me. Ensina-me. E aí nós vamos para o segundo ponto, é a segunda súplica. Desculpa, o segundo bloco de súplica, do versículo 36 ao 37, quando ele suplica por compromisso. Então ele suplicou por instrução, agora suplica para que o seu coração tenha compromisso com a palavra, para a palavra. E nessa segunda parte, meus irmãos, é fácil de perceber porque o salmista ele suplicou ao Senhor para dar entendimento ao seu coração. Porque seu coração ele será alvo de investidas, de prazeres, de tentações e de ilusões, que são, caminhando nesse mundo, concorrentes do prazer que há em Deus, do prazer que há no novos céus e nova terra, do prazer que há na fé salvífica. São concorrentes não porque se equipara, mas são concorrentes porque tem um alvo, a sua mente e o seu coração. Né? Quando, especialmente na literatura hebraica, no Antigo Testamento, quando nós vemos essa palavra coração, eu quero ressaltar para os irmãos porque é importante. Ele está fazendo menção ao centro das tomadas de decisões. É o quartel-general das deliberações, como disse o pastor Jonas Madureira. O coração é o local que nós primeiro efetivamos para depois executar. É isso que o Senhor Jesus vem trazer à tona quando ele diz, se desejou, pecou. Se irou, matou. Por quê? Porque no coração é efetivado para depois externamente ser executado. Então, quando o hebreu ele fala do coração, ele está falando do local onde as decisões são tomadas. Por isso que existe uma guerra pelo nosso coração. Se o nosso coração é ganho, nós somos completamente derrotados. Foi isso que aconteceu. O Senhor mudou o nosso coração e nós fomos derrotados. O Senhor colocou em nós o coração dele e nós fomos derrotados. Fomos derrotados para nós mesmos. Caímos de joelho. Morremos para nós mesmos. Nós não temos mais vontade própria. Nós somos servos. Nós somos servos que não têm vontade própria. E agora, então, se ele suplicou por instrução, agora ele suplica por compromisso. Olha como é interessante. Ele suplica para que o Senhor faça o seu coração ser completamente comprometido para a palavra. E é fácil entender, né? Por isso que agora ele suplica, então, por esse compromisso, por causa das tentações que ele encontrará. E não somente o seu coração encontrará essas dificuldades, mas elas se colocarão diante da palavra de Deus como obstáculo para que ele não alcance. Então, qual é o principal problema do homem, meus irmãos? Qual é o principal problema do homem? A vaidade do seu coração. A vaidade do seu coração é o principal problema do homem. E ciente disso, o salmista, ele se humilha e ele suplica ao Senhor para comprometer o seu coração para ele, para afastar dele o foco dele mesmo. Olha os versículos como o versículo 36 e 37 mostra essa realidade. Distancia de mim algo e aproxima de mim outra coisa. Quando ele diz, inclina-me o coração para os teus mandamentos e não a cobiça. A cobiça aqui faz referência a algo que é para benefício próprio. Algo que é egoísta, algo que é somente para mim, só encontra a mim mesmo como objeto. Inclina o meu coração aos teus mandamentos. E é interessante porque esse contraste dá a entender que o quê? Que quando o meu coração é inclinado aos mandamentos do Senhor, eu não sou egoísta. Quando eu sou egoísta, quando eu vivo por causa da minha cobiça, então é porque o meu coração não está inclinado aos mandamentos do Senhor. Não entenda cobiça, meus irmãos, somente com imoralidades, com depravação, com pornografia, com adultério. Não, é tudo cujo objetivo final é me trazer ganho. Isso é cobiça. Feito isso, então, no versículo 37 ele diz, inclina-me para os teus mandamentos,
Olha como é interessante, quando ele diz, desvia os meus olhos. Olha o temor do salmista. O clamor do salmista é para que os seus olhos não encontrem aquilo que pode agradá-lo. Desvia os meus olhos. Literalmente, essa expressão quer dizer, passa por cima. Passa por cima, Senhor, os meus olhos, para que não vejam a vaidade. Existe esse paralelo aqui da cobiça, da vaidade, da vontade própria, não é? Para que não veja a vaidade. E vivifica-me no teu caminho. A nova criatura, meus irmãos, conhece o seu coração. Ela sabe que nós somos uma obra inacabada. O Senhor começou a boa obra em nós, mas essa obra não está consumada. Existem fragmentos sujos, negros, podres, agarrados na nossa mente, agarrados no nosso coração, que nos inclina em determinados momentos, fraquezas e vacilos da nossa vida, para algo que o reforça, para algo que o deixa mais forte. E isso é contrário ao Senhor. E isso pode ser coisas que não são más em si, que não são moralmente negativas, mas que nos afasta do Senhor. O ponto não é ser moralmente bom ou moralmente má. O ponto é nos afastar do Senhor. O ponto é nos afastarmos da palavra do Senhor, da vida, daquilo que a palavra do Senhor expressa como bom. E a nova criatura conhece as ambições do seu coração, conhece as suas cobiças. Muitas vezes, quando nós vamos tomar decisões que nós sabemos que estão erradas, por exemplo, nós escolhemos pessoas com as quais nós falamos sobre isso. Nós maquiamos a decisão. Nós modificamos a argumentação, a narrativa. Porque nós sabemos que o nosso coração quer, mas também nós sabemos que se nós formos a multidão de conselheiros, aquela sabedoria não será a sabedoria que vai agradar o meu coração, porque o que vai agradar o meu coração é a estutícia dele. E algumas vezes nós nos afastamos, algumas vezes nós nos calamos, algumas vezes nós simplesmente agimos, porque depois de estar feito a desgraça não tem mais como remediar. Está feito mesmo, agora é tentar recuperar. Mas nós conhecemos a cobiça dos nossos corações. Nós sabemos qual é a sua criptonita. Nós sabemos. Nós conhecemos muito bem. Os ímpios não conhecem. Os ímpios não conhecem, não conseguem distinguir o bom do mal. Não conhecem, não sabem o que é vida e morte. Não sabe o que agrada a Deus e o que não agrada, não sabe. Olha a nossa responsabilidade. Nós somos os únicos que sabemos. Por isso que para os filhos do reino o Senhor diz, não podes ter dois senhores. Porque quando você olha para o seu coração, você sabe quem é o Senhor. Dinheiro, conforto, fama, preguiça ou Deus. Os ímpios não conseguem olhar. Ele olha e ele vê ele mesmo. Ele é o Senhor do seu destino. Os ímpios não sabem, nós sabemos. Por isso que nós desejamos tanto a lei de Deus, porque a lei de Deus vence a nossa fraqueza. E por conhecer o seu coração, a nova criatura agora entende que qualquer prazer que não é sustentado pela palavra de Deus não é vida, é morte. É o que ele diz no versículo 37. E ele só pode ser vivo, ele só pode ser novo, se ele viver para Deus. E aí nós chegamos no nosso último ponto, na última súplica dele aqui. Último bloco de súplica. Ele pediu por instrução, para que o Senhor instrua o seu coração para a palavra. Ele pediu ao Senhor para que o Senhor faça o seu coração ser comprometido com a palavra.
E agora ele suplica por confirmação. Olha, os irmãos percebem aqui o temor do salmista. Ele vai clamar agora para que Deus confirme as promessas dele, de Deus, ao seu coração. É como se ele estivesse dizendo assim: mostra, por favor, Senhor, que aquilo que eu creio não é falsidade, fingimento ou fraqueza. Mostra-me, Senhor, que realmente o que eu creio é verdade. E aqui a parte final desse salmo, desse trecho do Salmo 119, ela é tanto natural quanto é experiencial. Entenda, enquanto as vaidades dessa vida, elas fornecem prazeres imediatos, né? As vaidades dessa vida, as conquistas dessa vida, elas fornecem prazeres imediatos. Por exemplo, você não trabalha todos os dias para ganhar o seu salário na Nova Jerusalém. Quando você morrer. Não. Toda semana tem que estar lá o dinheiro. Toda quinzena tem que estar lá o dinheiro. Todo mês tem que estar lá o dinheiro. Né? Quando há o pecado da pornografia, ele não consome pornografia, ela não consome pornografia porque daqui a 10 anos ela terá o prazer daquele pecado, não. É ali, naquele instante, é momentâneo. Naquele momento, e também é momentâneo, mas é naquele momento. Então ele entende que as vaidades dessa vida, a cobiça que existe no seu coração diante das vaidades dessa vida, fornecerão para ele prazeres imediatos e tangíveis. Ele vai experimentar essa realidade. E a nova criatura ainda, meus irmãos, não experimenta completamente as promessas e os efeitos da promessa em todos os sentidos. Em grande parte, as promessas elas são experimentadas por fé. Em grande parte. Nós vemos, por exemplo, os problemas nos soterrando, nós vemos oposição, nós vemos pedras caindo diante de nós, e as palavras que nós recebemos são quais? Fique firme, o Senhor está contigo. Agora, diante disso, nós realmente experimentamos as dores, o peso, o choro, o sangue e a angústia. Nós experimentamos. Nós conseguimos tocar na dor algumas vezes. E a esperança que vem sobre nós são as palavras: o Senhor é contigo. O Senhor te ampara. Fique firme. Qual é o ponto? Eu quero fazer uma pergunta para você refletir comigo. Qual pode ser a consequência disso, caso nós não observemos a necessidade do mesmo tipo de reflexão que o salmista está fazendo? Percebe que o salmista, ele em grande humildade, suspeita profundamente da força que ele tem para manter a fé. Qual é a consequência de nós não fazermos esse tipo de reflexão? Nós simplesmente não guardaremos o nosso coração dos perigos. Ele será suscetível à queda e ao perigo. Eu quero abrir com você 2 textos para que você entenda um perigo disso. E nós já passamos do horário mesmo, eu não estou mais nem aí. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Olha onde nasce o pecado. Olha onde nasce o pecado. Ele diz: ao contrário, não digo, ao ser tentado, não digo que é tentado pelo Senhor, né? Aí ele diz: ao contrário, Tiago 1,14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Olha as ambições do seu coração. Olha a dificuldade que você tem de manter um lar piedoso. Olha a dificuldade que você tem de manter um casamento piedoso. Olha a dificuldade que você tem de inclinar os seus filhos para o Senhor. Porque existe um aroma naquele lar. Existe um aroma naquela relação. E isso expressa a ambição para a qual eles vivem, toda a família.
Isso vem do coração. E esse aroma, evidentemente, ele é mantido, é estabelecido pelo chefe do lar, pelo cabeça do lar. Por isso que a responsabilidade cai sobre o homem, naturalmente, né? Olha aqui. Ao contrário, cada um a ser tentado, é tentado por sua própria cobiça. Quando esta, olha o que ela faz. Lembra da serpente. Quando essa o atrai e seduz. Não existe pressa, não. Não existe pressa. É gradativo. Com sagacidade. A cobiça vai fomentando as suas raízes para dominar o seu coração. É um parasita que nasceu na queda. Ele vai tomando o seu coração. Quando você peca, você dá um nutriente a esse parasita. E ele fica mais forte. Opa, e aí ele aguarda você vacilar de novo. Fica mais forte. Aí ele aguarda você vacilar outra vez. Fica mais forte. E isso, essas raízes, elas vão sendo fincadas na sua mente. E você começa a racionalizar o pecado. Mas também, eu tenho que amar a Deus. Eu não preciso viver na igreja, não. Para amar a Deus, não preciso ter compromisso com a igreja. O domingo todinho tem que ser para a igreja. Não, que é isso? Que é isso? Não precisa. Eu posso tirar férias. Da igreja, inclusive. Eu posso ter folga da igreja, inclusive. Essas coisas não são essenciais. Gradativamente. Às vezes foi plantada uma sementezinha meses atrás, anos atrás. Aí ele diz, ela o atrai e o seduz. Então, olha a sequência. Então, a cobiça, depois de haver concebido, olha a gestação. Estão percebendo a gestação? Depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Imagine se você desenvolvesse um nível de intimidade com o Senhor, de relacionamento com Deus, de piedade, onde, tão cheio do Espírito Santo, naquele momento em que você vacilasse, você enxergasse a morte diante dos seus olhos. Essa decisão matou meu filho. Pode fazê-lo bem-sucedido profissionalmente. Mas eu fechei um pouco as portas da eternidade com Deus para ele, quando eu deveria abrir. Quantas vezes você já fez isso com seu cônjuge, sendo tirano, déspota, não amando como a parte mais frágil? Quantas vezes, com palavras duras e agressivas, você não cuidou da sua esposa como se fosse uma rosa no jardim de Deus? Quantas vezes você, mulher, minou a autoridade do seu marido, cuspindo em Cristo, a quem ele representa? Quantas vezes o filho desonrou os pais, sendo desobediente? Quantas vezes? Quantas vezes você cuspiu no emprego que Deus lhe deu, só reclamando dele? Cuidado. Cuidado. Olha a gestação do pecado. Gera a morte. Agora passe para 1 de Pedro. 1 de Pedro. Talvez a 1 de Pedro deveria ser lido antes. 1 de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 8. Olha o alerta. Olha o alerta. Esse alerta de 1 de Pedro, para mim, na minha leitura aqui, claro que não existe argumentos técnicos para isso, mas na minha leitura, né, e a aplicação aqui, o salmista, ele entendeu essa realidade. E agora, com medo, ele clama ao Senhor. Aí ele diz aqui, Pedro, ó, a partir do versículo 8, capítulo 5, 1 de Pedro 5, 8, diz assim, sede sóbrios e vigilantes. Entenda, a vida não é um playground não, hein? Esse mundo, o playground da gente tá por vir.
Aqui não é, né? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, e aí, para não deixar dúvida, isso é bem claro, o vosso adversário. Por quê? Porque ele só é seu adversário porque você é cristão. O vosso adversário anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele tenta sentir o odor da fragilidade. Opa! Desânimo aqui. Fraqueza aqui. Procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Olha como a gente tem que olhar para frente. Na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que ele está dizendo? Está dizendo aqui, viva o sofrimento como testemunho de fé, porque isso é ser cristão. Isso é ser crente. Isso é ser nova criatura. Mas, sede sóbrios e vigilantes. Volta lá, agora, o versículo 38 do Salmo 119. Observe mais uma vez o mesmo tom de humildade das palavras de alguém que suspeita do seu coração. Versículo 38, ele diz assim, confirma, suplicando para que o Senhor... E é interessante, meus irmãos, porque algumas vezes realmente essas promessas, elas parecem meio que distantes de nós, como eu falei. Então ele suplica a Deus para que Deus o levante para que ele veja. Lembra do versículo 37, quando ele pediu que os seus olhos passassem sobre a vaidade? Aqui essa palavra confirma seria duas coisas. Ou estabelecer um firme fundamento para ele ficar sobre, ou então para que Deus o levantasse para que ele veja. Por isso que eles colocam aqui como confirma. Porque se ele vê, será confirmado. Então ele diz, confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Olha a observação interessante. Aí, por isso que ele vai dizer no versículo seguinte, eu temo. Eu te temo. Né? O sentido aqui é que a palavra do Senhor é para o temor do Senhor. Aqueles que escutam a palavra do Senhor e não o temem, está errado. Cadê o coração sensível para a palavra? Uma vez o pastor Marcos Granconato foi pregar numa conferência e aí tinha muitos visitantes ali. E ali o pastor chegou para o pastor Marcos Granconato e disse assim, ó pastor, nós temos muitos visitantes hoje, então muito cuidado, procura não falar sobre o inferno, sobre a ira de Deus, sobre o inferno, porque senão vai assustá-los. O pastor Marcos Granconato disse assim, esse é meu maior sonho. Eu quero deixá-los apavorados. Eu quero deixá-los em pânico. Eu quero assustá-los mesmo. Às vezes as pessoas saem das pregações, dos cultos e dizem assim, ai, foi tão maravilhoso, foi tão bom. Eu não estou dizendo que você não pode dizer isso. Mas você tem que tremer um pouco. O seu coração foi exposto diante daquele que tudo vê. E sem dúvida ele viu algo que não agradou. Sem dúvida. Quantas decisões a serem tomadas diante dessa pregação. Quantas, Senhor? Quantos pecados a serem renunciados. Quantos graus, a partir de hoje, eu tenho que mudar a direção da minha vida. Mas os irmãos sabem que isso pouco acontece. Pouco acontece. Por causa das ambições do coração. Versículo 39, ele suplica então, afasta de mim o opróbrio, ou seja, a vergonha, o vexame, porque te temo. Esse versículo ele é muito interessante, meus irmãos, porque aí ele diz, né, porque os teus juízos são bons. O que significa opróbrio aqui, nessa construção dos dois versículos? O que significa vergonha? O que seria vergonha para ele? O que seria? Vergonha para ele aqui é não temer a Deus por não entender a palavra de Deus. Isso é vergonha.
Isso é vergonha. Vergonha é não temer o Senhor, por não ter a palavra dele no seu coração. Isso é opróbrio, isso é vexame, isso é vergonha. Por isso ele suplica para que o seu coração seja tomado pela palavra. E a única afirmação que nós vemos nesses 8 versículos, a única afirmação que nós vemos, a declaração, é do versículo 40. E na segunda parte do versículo 40 nós vemos também uma petição, nós vemos uma súplica. E nele nós vemos que a nova criatura, ela respira o oxigênio da palavra de Deus. Ela fica ofegante por esse oxigênio. Olha que lindo, né? É o desejo ardente por vida. Quando ele diz, eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Viver a nova vida é suspirar pelos teus preceitos. É o meu oxigênio. Eu não sou desse mundo. Eu tenho que respirar o oxigênio do outro mundo do qual eu faço parte. Onde ele está? Está na palavra. Então, a segunda parte do verso é natural, né? Vivifica-me por tua justiça, porque só há vida na tua justiça. Meus irmãos, para a gente concluir, né? Depois de 2h30, imagine se eu tivesse conseguindo digitar, né? Em um mundo, como eu iniciei, extremamente diluído, é possível nós vermos cristãos, professos e convictos que não sentem tal necessidade ou anseio pela lei de Deus. Como é absurdo, mas é possível. Na realidade, meus irmãos, quando nós consideramos seriamente o nosso coração, nós percebemos que existem ambições, e infelizmente, isso é a verdade, existem ambições maiores que o Senhor que nos deu vida. Nós devemos fazer essas mesmas petições aqui do salmista. Nós nos deparamos. Eu sei que você, durante esse tempo, você foi iluminado pelo Espírito Santo para ver algumas dessas ambições. Agora você tem que agir. Caso contrário, você irá contra Deus. Você tem que agir. Ninguém está vendo. Só o Senhor que sonda os corações. Então isso quer dizer que é a única coisa que importa. Você vai precisar tomar algumas decisões. Você tem que tomar essas decisões. Porque Ele mostrou a você quais ambições são concorrentes do Filho que lhe deu vida. A.W. Tozer, um escritor muito piedoso, ele disse o seguinte: se há em sua vida qualquer coisa mais desejável do que o seu anseio por Deus, você nunca será um cristão cheio do Espírito Santo. Contente-se com as migalhas do banquete. Mas você nunca sentará à mesa para o grande banquete. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos dê força, vigor e coragem para tomar as decisões, para matar as ambições que concorrem com Deus. Vamos orar. Santo e misericordioso Deus, nós não temos outra coisa a fazer agora, a não ser agradecer o Senhor por nos mostrar o nosso próprio coração. Por mostrar as nossas falhas, deficiências, necessidades. Mostrar o quanto nós devemos ansiar mais pelo Senhor, desejando a Tua palavra. Rogamos a Ti, ó Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que nos salvou em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Inclina o nosso coração para Ti. Faz
com que o nosso coração seja completamente comprometido com a Tua palavra. Que o nosso maior prazer esteja em aprender, obedecer às Tuas sagradas instruções, meu Deus. Em nome de Cristo, nosso Rei. Amém.